Festival Trajetória já está no ar. Hoje nós seguimos homenageando o mês mais gaúcho de todos, contando a história de gaúchos e gaúchas que ajudaram a construir a tradição do Rio Grande do Sul. Hoje a gente recebe o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, o MTG, Manuelito Savarys. Manuelito, seja muito bem-vindo à TV Câmara, tudo bem? Tudo bem, Vanessa, na Santa Paz, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando contigo. Hoje a gente quer contar a história do senhor, né, relacionada então ao tradicionalismo. E tudo começou lá na infância, né? O senhor recebeu um presente, me conta como é que foi essa história. Na verdade, eu sou do interior do estado, né, de uma localidade bem interiorana. Eu nasci no interior do município de Casca, fica lá na abertura do Planalto Médio, né? E lá onde eu nasci não tinha tradicional, não havia CTG. O CTG era na cidade, que ficava a 13 quilômetros. Então, de criança mesmo, eu não tinha oportunidade de ir para o CTG, mas eu sempre fui, a minha mãe me chamava de entulheiro. Eu recolhia coisas antigas, limpava, guardava, pendurava na parede, coisas antigas que eu achasse. Tá? Então eu sempre tive esse gosto pelo folclore, pelas histórias que contavam, meu avô contava algumas histórias fantásticas e tal, isso que constitui os mitos e as lendas e tal. Saí de casa cedo, com 12 anos, tá? Fui para o seminário, tá? Depois, mais adiante um pouco, e ali nós, dentro do seminário, tinha uma área ali que era de tradição e folclore, eu me envolvi por ali, virei declamador e tal, né? Mas eu fui me envolver mais diretamente com o tradicionalismo, digamos assim, a partir do momento que fui para a Brigada Militar, em 1976, faz muito tempo já, né? E eu tive dois professores de História do Rio Grande do Sul, Hélio Moro Mariante, que era um coronel aposentado da Brigada e presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, na época. E a professora de folclore era a professora Lilian Argentina, uma das maiores folcloristas que o Rio Grande do Sul produziu, né, falecida também. E por ali eu fui e comecei a ter uma participação mais efetiva nesse sistema mais organizado. Pois eu segui minha trajetória profissional, que não dá muito tempo, quando a gente é jovem, né? Tem que trabalhar muito, e aí casei, filhos e tal. E aí eu fui digamos assim, me associar a um CTG em 1990, em Caxias do Sul. Tá? E aí eu comecei a aparecer, porque daí meus filhos já tinham aquela faixa etária de 5, 6, 7 anos, tá? Eu tenho 3 e eles são tudo muito pertinho um do outro, né? Aí vai com os filhos e aí tu acaba te envolvendo ali. Daqui a pouquinho eu já era patrão do CTG, no final de 92 já tive que assumir a patronagem do CTG. Rápido. Lá. Não deu 2 anos que eu estava lá, eu já... Foi até uma circunstância assim que não muito tradicional. Eu era vice-patrão e tive que assumir porque o patrão se afastou. Depois, mais adiante, fui coordenador da região tradicionalista, porque o MTG ele é dividido em 30 regiões. Tá? Então, o estado do Rio Grande do Sul tem 30 grupos de municípios. Tá? E a região de Caxias, Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos, aí, é a 25ª região. E aí eu fui coordenador lá em 96, 97. Depois disso fui transferido para Santa Maria, aí me afastei mais um ano, fiquei um pouco mais afastado, porque eu assumi o comando lá do Regimento de Santa Maria. Depois voltei para Porto Alegre. Aí fui transferido para Porto Alegre, né? Os oficiais da brigada sofrem muitas transferências e tal. E aí aqui eu fui conselheiro do movimento e em 99 eu fui vice-presidente do MTG. Quando eu assumi como presidente o Jair Lima, mais conhecido o irmão dele que é o Jarbas, né? Lima, que é político e tal.
Mas o Jair assumiu a presidência em 99, eu fui vice-presidente, aí 99 e 2000, 2 anos. E quando ele saiu, aí eu fui presidente do MTG em 2001, 2 e 3 anos. Aí saí, nesse período aí eu trabalhava na Assembleia Legislativa, aí eu saí, 2004 fiquei fora, e em 2005 voltei à presidência por uma circunstância que me imposta quase. Então voltei em 2005, 2006, saí novamente, voltei para a presidência novamente em 2014 e 15, saí de novo, tá? E voltei à presidência do MTG no ano passado, em 2021. Então, 2021, 2022, estamos aí na presidência. Nesse meio tempo, eu fui presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, tá, do governo do estado, 2006 a 2010. E depois eu fui presidente da Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha, nos anos 2012 e 2013. Então eu estou há muitos anos, praticamente desde o início dos anos 90, sempre envolvido com alguma tarefa, algum cargo aí, que para nós cargo é tarefa, é missão, é trabalho. Porque é uma longa trajetória que o senhor construiu ao longo desse tempo, né? O que a tradição representa quando o senhor olha lá do comecinho, quando iniciou? Porque, na verdade, assim, eu sou um tradicionalista um pouco diferente da maioria dos tradicionalistas. Eu digo isso porque eu declamei na juventude, hoje já não declamo. Tá? Não sou poeta, não faço verso, não sou trovador, danço pro gasto. Tá? Não sou grande dançarino também. Monto a cavalo só por obrigação, só quando tem que montar mesmo. Não é do meu gosto, né, montar a cavalo. Admiro por demais o pessoal que está todo dia e tal, mas eu, né, se for necessário eu monto, não tem problema nenhum. Na minha trajetória de vida eu montei muito a cavalo, né, mas não é do meu gosto. Também não sou um bom jogador de truco, jogo mais ou menos. Então eu não tenho essas habilidades que a maioria tem. Por outro lado, eu sou um estudioso do movimento, e do folclore e da história. Eu tive a oportunidade de publicar livros, inclusive, sobre história do Rio Grande do Sul, sobre o tradicionalismo gaúcho, que é o que mais me atrai. Essa área mais cultural mesmo, mais do estudo, da compreensão, e especialmente a atividade com os jovens. O senhor, além de ser presidente do MTG, também trabalhou muito tempo na Brigada, é graduado em Direito e mestre em História, né? Sim. Então tem toda essa pesquisa que o senhor faz. Quais são, nos materiais que o senhor publicou, eu acho que são 2 que o senhor tem da história do Rio Grande do Sul, acredito que sejam 2? Tenho 2 e tenho 2 da história da Brigada. Então já relaciona. Nessa. Sim, já porque relaciona. Na verdade assim, a metodologia é praticamente a mesma, né? Da pesquisa histórica e da publicação. Eu me dedico à pesquisa principalmente, né? Eu sou um pesquisador por natureza e sou um leitor inveterado, tenho uma biblioteca muito grande, pessoal, e sempre assim, estou envolvido mais com palestras, seminários, trabalhando folclore, tradição, também tradicionalismo, porque são coisas diferentes. Tradição é uma coisa, tradicionalismo é outra coisa. Tá? A tradição é para o tradicionalismo a matéria-prima. Tá? O tradicionalismo é essa estrutura do MTG, das regiões tradicionalistas, dos CTGs e outras denominações, piquetes, grupos de arte nativa, centros folclóricos, assim por diante. Então, esse conjunto de instituições que tem um regramento, que tem normas, que tem regras, né? Isso constitui o tradicionalismo gaúcho. Para te ser tradicionalista, tu tem que participar desse sistema aí. Agora, a tradição gaúcha, ela é digamos assim, um patrimônio da sociedade, não é do MTG. O MTG
utiliza a tradição como sua matéria-prima, o folclore, um pouco da antropologia, um pouco da sociologia, tá? E muito da história. Então, assim, tradição gaúcha é aquilo que uma geração passa para outra. Vem de tradere, né? Tradere é uma palavra latina que significa entregar. Então, a tua mãe deve ter te ensinado a fazer determinadas coisas. Oralmente. Deve ter te ensinado a fazer comida, provavelmente, ou pelo menos algum prato. Ter ensinado a passar roupa. Ter ensinado como é que se limpa uma casa. Sei lá. Tá? Então, algumas coisas que os pais passam e que a gente não se dá conta, os pais estão fazendo tradição. Estão transferindo conhecimento. Tá? E a tradição não é só também este conhecimento prático, é também princípios, valores, crenças. Né? Quando os pais passam para os filhos a sua crença religiosa, por exemplo, o que eles estão fazendo? Tradição. Estão transferindo conceitos, valores que eles têm e que provavelmente já receberam dos seus pais. Então, tradição não é o que se inventa hoje. Isso que às vezes as pessoas confundem. Tá? Isso vale para tudo, vale para música. Surgiu uma música nova gaúcha, agora sim. Não, só um pouquinho. Agora sim, uma música nova, mas não uma música tradicional. E nós lidamos com tradição. Assim, o MTG não é contra ninguém. Absolutamente nada. Contra nada. Não somos contra nada. Tá? Mas nos damos o direito de só deixar entrar no nosso meio aquilo que for no nosso escopo. Que é tradição, tradicionalismo. Nós somos uma instituição conservadora. Tá? Com princípios muito claros, com valores muito bem definidos. Tá? Tudo que é diferente, para nós não encaixa. E aí entra o seu Savariz lá, o presidente Savariz, que às vezes parece que está encrencando com alguma coisa. Mas não é. São os princípios. É só a forma de dizer, olha, isso aqui para nós não serve. Só isso. Por quê? Porque o nosso mercado, né, é outro. O CTG, eu costumo brincar, eu digo assim, é um centro de tradições gaúchas e não um centro talvez gaúcho. Tá? Então tem questões de indumentária, então daqui a pouquinho lá alguém usa uma calça mais... calça de punho, que eu chamo, né? Estreita e tal. Mas eu estou de bombacha campeira. Não existe bombacha campeira. Existe bombacha. Bombacha. Que é uma calça larga. Ponto. Se ela tem favos, tipo essa minha aqui, ou se não tem, não faz nenhuma diferença. Mas tem que ser larga. Se ela for estreita, não é bombacha. É outra coisa. Pode dar o nome que quiser. Tá? Somos contra? Não. Somos contra. Cada um usa o que quiser usar. A liberdade é absoluta. Mas para participar tem que estar dentro Para participar das atividades do tradicionalismo tem que estar assim. E a minha família toda envolvida, né? Manuelito, o senhor que observa tanto, que estuda tanto a cultura gaúcha, o que o senhor percebe que se modificou? A gente perdeu muita coisa de lá para cá? Não é que se perdeu, não. A cultura não é uma coisa estática, tá? Também não é uma coisa assim, nós somos retrógrados e vivemos o gaúcho do século XVIII. Não. O gaúcho do século XVIII não existe mais, nem o gaúcho do século XIX. Existe o gaúcho do século XX e XXI, que é o que nós temos hoje. Eu sou do século XX. Né? Tu talvez seja até do século XXI. Né? Mas não se perdeu. Houve transformações? Houve. E continuarão havendo. Mas quando é que o MTG assimila uma coisa nova? Quando aquela coisa ganhou dizer assim, a alcunha, ganhou o carimbo de tradicionalidade. Que, sob o ponto de vista da ciência do folclore, que para nós é também matéria-prima, folclore,
A ciência do folclore diz o seguinte, que uma coisa é folclórica ou tradicional quando ela ultrapassa uma geração, ou seja, no mínimo 30 anos. Se alguma coisa que for inventada hoje, tá? Permanecer sem alterações e praticada pelo conjunto da sociedade durante 30 anos, vira tradicional. E aí o MTG absorve. Tá? Então, por exemplo, assim, lá nos conjuntos musicais, o uso da bateria no conjunto musical. Quando surgiu a bateria, não era tradicional. Hoje é tradicional. Hoje já se incorporou, já cumpriu o seu tempo de ser uma coisa moderna para uma coisa tradicional. Tá? O que nós temos muito, e que às vezes as pessoas confundem, é a utilização de tecnologia. Nós usamos todas as tecnologias disponíveis. Usamos celular, usamos computador, usamos internet, usamos as plataformas todas, sabe? Nós dominamos o Facebook, o Instagram, não sei o que, nós dominamos tudo isso e usamos, tá? Mas usamos para a tradição. Não é que nós consideremos essas ferramentas tradicionais, nada disso. São ferramentas da modernidade que nos ajudam a divulgar, a difundir, a manter, a valorizar as questões tradicionais. O senhor que tem a sua família, né? Tem os seus filhos, que lá no início o senhor já iniciou eles no CTG também, imagino. Sim. Como é que o senhor vai passando esses valores para os mais novos? Sem forçar nada. Eu nunca disse, eu tenho 3 filhos, tá? 2 meninos e uma menina. Eu falo menino, mas eles são homens e mulheres já casados, com filhos. Eu tenho 2 netos, mais um a caminho. Tá? Parabéns. Obrigado. E minha esposa me acompanha direto, né? Ela sem ela do meu lado eu não teria feito tudo que eu fiz e não seguiria, sem dúvida nenhuma. Ela é meu porto seguro. Tá? E às vezes eu digo, pessoal, às vezes ela manda mais do que eu, que ela é advogada. Não advogada de profissão, é advogada dos tradicionalistas. Então alguém quando quer fazer alguma coisa, queria fazer uma coisa meio diferente e tal, e às vezes tem um pouco de receio de chegar em mim, porque eu sou mais sisudo, mais carrancudo, né? O medo de tomar um não, aí eles vão por onde? Vão amaciando primeiro. Pela Dona Odila, eles vão lá, conversam. Aí ela vem, quem sabe e tal. Como ela vem no quem sabe, eu já sei onde é que vai dar. Tá? Mas meus 3 filhos, eles participam até hoje. Né? O meu filho mais velho está com 39 anos de idade. E até hoje eles participam do movimento. Os 2 meninos são músicos, inclusive. E eles participaram desde o início naturalmente, espontaneamente. A gente levou eles para o CTG e a partir daí é do gosto deles. No momento que a menina diz assim, pai, eu não vou mais dançar. Tá? Porque ela já machucou o joelho e depois estava muito envolvida na faculdade. Eu disse, minha filha, tudo certo, não tem problema nenhum. Tá? Nunca obrigamos a nada. É natural. A convivência é natural. Nós temos uma coisa que explica o sucesso do tradicionalismo. Que se você analisar o mundo todo, não só o Rio Grande ou o Brasil, o mundo, e você não vai encontrar uma experiência igual a nossa. Tá? Uma sociedade que se organiza por si só, não tem lei que nos regulamente, não tem dinheiro público, tá? Não tem nenhum interesse econômico, nenhum interesse profissional, ninguém vai ganhar nada em ser tradicionalista, nada assim, sob o ponto de vista da visão econômica, tá? Vai só pagar, tá? Mas como é que isso ganhou tanto? Nós temos no Rio Grande do Sul 1.730 CTGs, mais 1.200 fora do Rio Grande do Sul, tem 16, 17 fora do Brasil, tá? Isso construído em 75 anos.
desde o 35 CTG até hoje. São 75 anos. Tá? Como é que isso teve tanto sucesso? Como é que em tudo que é canto tem CTG? Qualquer estado brasileiro tem CTG. É verdade. Tá? Não é só pela presença de gaúchos nesses lugares. Não é só. Porque lá tem 10, 12 gaúchos, mas tem 100 sócios. Os outros sócios não são gaúchos. Nós temos muito gaúcho aí, prendas e peões, que nunca vieram ao Rio Grande do Sul. E usam bombacha, e usam vestido de prenda. Valorizam aqui a nossa Por que isso? Porque nós temos uma coisa que praticamente só nós temos. Tá? Nós oferecemos uma oportunidade de, fora de casa, fora da família, as gerações conviverem pacificamente. Então, para o CTG vai o avô, o filho, o neto, todos vestidos iguais. Onde é que tu encontra isso? Verdade. E o neto não acha que é cafona porque ele está vestido igual ao avô. A mesma bombacha. Que bonito pensar desse Tá? ponto de vista, né? Mas este é o nosso segredo. O segredo do sucesso é exatamente este. Então, Manuelito, o senhor nos trouxe aqui uma aula de história, né? Para a gente entender como é que funciona a cultura, a tradição e o tradicionalismo. Então, já chegando ao final do nosso programa, eu gostaria que o senhor deixasse seu recado para os gaúchos e gaúchas que estão nos assistindo. Vanessa, assim, ó, o movimento tradicionalista gaúcho é uma oportunidade que muitas pessoas não conhecem. Às vezes por receio, porque não saber exatamente o que acontece lá dentro do CTG, tá? Às vezes por comodismo também, por não ter alguém que leve. E eu diria o seguinte, me dirigindo àquelas pessoas que não são tradicionalistas, que não participam do meio. Porque os que participam, eles já sabem. Mas os que não são, quer ter a tua filha, o teu filho contigo, leve para o CTG. Mas leve e fique junto, porque lá tem oportunidade para todos. Lá no CTG não se exclui pela idade, não se exclui pela profissão, pelo gênero, por nada. Por conta bancária, nada. Ninguém pergunta. Ninguém pergunta o que tu faz na vida. Tá? Só te pergunto assim, tu aceita essas regras aqui de respeito, de amizade, palavra empenhada, camaradagem, cumprimento de disciplina. A gurizada que participa do CTG tem hora certa para chegar, hora certa para sair. Tá? Então tem um regramento bastante rígido até. Mas é uma oportunidade de convivência familiar fora de casa fantástica. Fantástica. Tá? Música, dança, tiro de laço, jogos, escolha o que quer fazer. Ou só participar de uma roda de mate. Conversar com amigos. Então eu diria o seguinte, como uma mensagem, vá ao CTG, vá conhecer um CTG. Leve sua família. Né? Escolha um CTG mais próximo de casa ou que tenha alguma referência, vá lá, vá conhecer. Vão gostar disso. Manuelito, muito obrigada por trazer então essas informações, por dividir conosco a sua história também. Muito obrigada pela presença. Obrigado você. Então esse foi o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Manuelito Savarys. O Trajetórias vai ficando por aqui, mas a gente volta na próxima edição com mais trajetórias de gaúchos e gaúchas que ajudaram a construir a tradição do Rio Grande do Sul. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.